Boa noite, crianças. Hoje a gente vai falar sobre divisão silábica, sílaba, consoante e vogal. Na verdade, hoje a gente vai rever esses conceitos, essas ideias que a gente já tinha trabalhado em sala de aula, tudo bem? Então, quais são as vogais que nós trabalhamos em aula? O A, E, I, O, U. O que eu sempre peço para vocês ficarem muito atentos à forma como a boca se move para pronunciar, ou seja, para falar cada vogal. Reparem que na letra A, vocês vão abrir bem a boca. A. Na letra E, vocês vão fazer um meio sorriso. E. Na letra I, vai ser um sorriso inteiro. I. Na letra O, uma bolinha. O. E na letra U, um biquinho. U. As vogais, elas vão ter a passagem do ar de forma livre pela minha boca. Não vão encontrar obstáculo. Então, vocês notem que o ar sai bem fácil, então eu falo com facilidade todas as vogais. A, E, I, O, U. O que vão ser as consoantes? As consoantes são as letras restantes do alfabeto, mas elas não são só isso, elas são letrinhas que correspondem a um som. E essas letrinhas que correspondem a um som, quando eu falo, elas encontram um empecilho, um obstáculo na minha boca. Vamos ver a letra B. B de bola. Notem que o meu lábio superior e o meu lábio inferior se encontram para falar o B, B, B. Nós chamamos essas letras em que os lábios se encontram de bilabiais. Bi de dois, labiais de lábios. Então, são dois lábios que se encontram, como a letra B. Então, o ar, quando vai passar para formar, para fazer a minha letra, porque assim toda formação, toda fala, ela surge do ar que sai dos meus pulmões e atravessa todo o meu sistema, o meu aparelho fonatório e é pronunciado. Então, se tiver um obstáculo, é consoante. Se não tiver, é vogal. Então, na letra T, a minha língua encontra o dente. Na letra D, também. É por isso que a gente costuma fazer essa confusão entre o T e o D, porque são duas letrinhas em que a língua toca o dente. Assim como o B e o P, né? Outras duas letrinhas que a gente confunde na hora de escrever, porque as duas a gente tem um encontro do lábio inferior e do lábio superior. Mas o que eu quero que vocês lembrem? Eu quero que vocês lembrem que para eu ter uma sílaba, o que é a sílaba? Ela é um som. Ela vai ser um som único, duas letrinhas ou três, podendo ter mais letras, mas a questão é que ela vai pronunciar um único som. A vogal é a base da sílaba. Sem uma vogal, eu não tenho uma sílaba. A melhor técnica ainda, eu prefiro, pode parecer um pouco antiga, é bater palmas para conseguir identificar as sílabas. Então, na palavra abacate, eu vou bater palmas para identificar as sílabas. A, ba, ca, te. Então, quantas sílabas eu pronunciei? Uma, a, duas, ba, três, k, quatro, t. 3 sílabas.
todas elas têm vogais, porque a vogal é a base, é aquilo que não pode faltar nunca numa sílaba. Então, abacate, abacate, 4 sílabas. Eu bati palma 4 vezes, então eu tenho 4 sílabas. E é assim que eu vou fazer a minha divisão silábica. Quando eu já tiver mais profissional, mais expert, já estiver entendendo melhor, eu vou poder fazer mentalmente. Mas enquanto eu sou pequenininho, enquanto ainda estou estudando, eu vou fazer dessa forma. Eu vou bater palminhas. A, ba, ca, te. Vamos pegar outra palavra? Armário? Fogão? Fogão. Quantas sílabas? 2. Eu pronunciei 2 sons. Então, 2 sílabas, certo? Algumas letrinhas pra gente lembrar. O S que faz o barulho da cobrinha, e a gente escreve como uma cobrinha. O V de vaca, de Vitória. O B de bola. O C de casa. D de dado. O F. Olha o sonzinho que faz o F. De faca. O J de jarra. O L de limonada. O M de meditação. O M do macaco. O N do navio, do nariz. O P do pato. O R do rato. O T do tatu. O X do xadrez. O Z de zebra. E assim a gente trabalhou mais ou menos com todas as consoantes. O que eu quero que vocês lembrem também na hora de fazer a divisão silábica? Quando nós temos 2 consoantes fazendo um único som, a gente chama de dígrafo. Dígrafo é um nome complicadinho, mas é a situação da palavra carro. Eu tenho 2 consoantes, o R e o R, fazendo um único som, o som de um R só. Quando eu fizer essa divisão, nesse caso, nesses 2 dígrafos que eu vou falar para vocês, o primeiro é o R e o segundo o S, nesses 2 casos, as letrinhas vão ficar separadas, uma em cada sílaba. Então, na divisão silábica de carro, eu vou ficar com a primeira sílaba car e a segunda sílaba ro. Os R's vão se separar e cada um vai ficar numa sílaba só. A mesma coisa se fosse o caso de 2 S's. Esses são dígrafos que eu obrigatoriamente tenho que separar. Eu já vou ter outros dígrafos como CH, o LH e o NH, que são dígrafos inseparáveis, ou seja, eu nunca separo em nenhuma situação. Então, em cachorro, eu vou fazer a separação assim: K, CHO, CHO, o R vai ficar junto com o chor e depois o outro R, ro. Deu para entender? Cachorro, cachorro, porque o CH eu não posso separar.
Mas o RR eu sou obrigada a separar na minha sílaba. Eu sou obrigada a separar na minha palavra e botar em sílabas diferentes. Essas duas letrinhas, RR e SS, não podem se encontrar na palavra. Mas o CH, o LH e o NH, como ninho, eu vou fazer a separação. Ni, nho. NI de um lado, NHO do outro. Essa aula era mais para lembrar vocês. Eu sei que vocês já estão escrevendo com letra cursiva, com letra de imprensa, que eu quero muito que vocês continuem lendo os livros, exercitando, trabalhando. Mas essa aula era só para lembrar daquilo que nós já vimos, nós já havíamos trabalhado e com o tempo a gente vai esquecendo, mesmo com as aulas online, mesmo com as videoaulas. Então, para vocês terem esse videozinho para lembrar da prof, explicando que a sílaba ela é muito importante, né? A minha palavra eu construo através da união das sílabas, que foi assim que a gente se alfabetizou, né? Juntando sílabas e formando palavras. Depois, com as palavras, a gente foi formando frases, né? E com as frases, parágrafos. Com os parágrafos, textos. A gente vai ter mais uma aula em que a gente vai trabalhar só com essa parte de quando eu encerro e inicio uma frase, quando eu encerro e inicio um texto. Mas, a princípio, era isso que eu queria que vocês lembrassem e tivessem sempre com vocês, tá? Um beijo grande, eu tô com muita saudade. Eu estou sempre pensando em vocês. Eu gosto muito, sinto muita falta de cada um de vocês. Um beijo da professora Bianca.